9 a cada 10 casais têm problemas relacionados ao que eu vou falar nesse vídeo. Um diz que o outro tenta controlar, e o outro diz que é cuidado. Não, isso não é um controle, isso é uma forma de cuidar de você. Mas aquele que se sente controlado reage, se esconde e isso tem problemas na relação. O problema aqui é que cada um tem razão, cada um tem, de acordo com as suas perspectivas, motivos suficientes para agir da forma que age. Mas isso, na questão do relacionamento, acaba dando problemas. Confiança, controle e cuidado. Uma equação em que muitas vezes origina conflitos numa relação. E esses conflitos podem acabar virando confrontos quando não manejados de uma forma suficientemente boa. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou psicanalista, eu cuido de casais, eu cuido de pessoas individualmente, principalmente sobre o assunto de relacionamento e desenvolvimento humano. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma diferença que muitas vezes acontece nas relações acerca do que é cuidado e do que é controle. E vou analisar na dinâmica de 3 personagens, né? Um que cuida e que, enfim, no outro que se diz que, na verdade, se sente controlado, e uma dinâmica relacional. A gente vai entender aqui, quem sabe, o que pode estar passando na cabeça e o que pode estar acontecendo numas dinâmicas inconscientes em cada um. E como é sutil, muitas vezes, essa diferença entre cuidado, em que chega numa parte e passa a ser controle. E vamos falar sobre isso de uma forma que a gente possa solucionar problemas aqui e que podamos compreender um pouco mais o que passa no outro e se policiar para ver se a gente pode fazer de uma forma diferente. O legal aqui é que sobre esse assunto, ele não é só sobre a questão de relacionamentos entre casais e coisas assim. Ela pode funcionar muitas vezes com relação a cuidados, pessoas que querem cuidar dos outros. Eu vou começar por aí. Quando a gente quer cuidar de uma outra pessoa, a gente quer o melhor dela, a gente quer que ela melhore, ela procure ajuda e tal. E a gente faz que a gente gostaria que ela agisse melhor, procurasse terapia, procurasse melhorar, se desenvolver e tal. E quando a gente vê que essa outra pessoa tá para baixo, tá triste, ou não tá tomando as melhores decisões para cuidar de si, a gente se sente frustrado. A gente que quer cuidar, a gente quer cuidar dessas pessoas, a gente acaba se sentindo numa forma impotente. E aqui que é uma dinâmica de um relacionamento saudável. Eu costumo dizer que existe um, o outro e a ponte que liga entre os dois. A relação mora na ponte. O máximo que a gente pode fazer, muitas vezes, é de um lado até a metade da outra ponte. Só que quando a gente vê que o outro está paralisado numa situação que não está vendo solução para o próprio caminho, ou não tem forças suficientes, a gente tende a sair desse meio da ponte, ir até o outro lado e tentar resolver pela pessoa. Em situações extremas, eu concordo que isso pode ser até válido, mas de uma forma muito especial e pontual, quando há uma paralisia, uma deficiência. Eu dou exemplo quando alguém quebra uma perna e precisa realmente que o outro vá até aquele lugar e auxilie assim, auxilie nesse jeito. Muitas vezes questões físicas e até questões psicológicas, né? Quando alguém não sai de casa há muito tempo, aconteceu alguma coisa na vida dela e ela fica muito tempo em casa, não sai. Às vezes um amigo, às vezes alguém que chega e provoca uma mudança, tentando sair, depois de muita resistência dessa pessoa que está para baixo, pode ser bem-vinda, né? Pode ser válida, para ela enxergar as coisas de uma outra forma. Só que todos esses pontos são mudanças que não são permanentes, elas não são elas não mudam efetivamente aquela pessoa. Por quê? Porque não partiu deste lado. Ok? Partiu de uma outra pessoa que foi até um outro lado, atravessou a ponte e foi até o outro lado, até outra pessoa, para tentar resolver alguma coisa ali. Por que não é pontual? Porque ao cessar isso, né, a pessoa voltar no meio da ponte, atravessar e voltar para o seu canto, aquela pessoa vai se sentir desamparada e não vai realmente ter forças novamente para poder se reerguer. Porém, retomo, isso aqui pode ser bom no sentido de que, numa situação extrema, pode ser uma iniciativa para uma quebra de inércia, mas não pode ser um padrão. A pessoa não pode acabar criando uma dependência de que o outro vá até ela e possa ajudar. Isso em linhas gerais, na situação de cuidado. Só que o que acontece aí nesse sentido, né? Chega um determinado momento que também tem um interesse daquele que está querendo cuidar. Isso também funciona, pode perceber que isso daí funciona para profissionais da área da saúde, profissionais da área do cuidado em geral, tá?
qualquer mudança só pode ser bem efetivada e pode ser mais prolongada se partir de si mesmo, a partir de si. E aí que está o grande problema. A pessoa que quer cuidar tem as próprias necessidades, neuroses, desejos e tal, que faz com que ela se interesse pelo cuidado. Só que aqui é uma grande diferença entre interesse, importância e responsabilidade. A gente não pode mudar o outro porque a gente quer que o outro melhore, mas a gente se importa com o outro. Isso é diferente de ser responsável pelo outro. Olha que diferença. Responsabilidade tem a ver com resposta. Isso é um princípio que diferencia nós dos animais. No mundo animal existe aquela história, né? De toda ação gera uma reação. Perfeito. Porque os animais eles funcionam por instinto, né? Então uma ação provoca uma reação. Nos seres humanos, uma ação provoca, né, toda ação para o mundo humano provoca uma resposta. Entre a ação e a resposta existe a cognição, existe o pensamento, existem as emoções e existe a educação que faz com que tudo isso funcione. A gente não é um ser instintivo, só instintivo, no sentido de impulsividade. Né? Nós temos uma educação, temos um raciocínio, temos encontrar as melhores formas de responder diante de uma situação. Então eu volto naquele exemplo, o outro e a relação. Quando a gente quer que o outro melhore, aquela pessoa que quer melhorar, ela precisa se responsabilizar pela sua própria melhoria. É diferente do outro que está vendo o outro mal e quer se responsabilizar por ele. Não é assim que funciona. Quando crianças, até que sim, tudo bem, faz sentido, porque aquela criança precisa ser educada a criar uma responsabilidade por si. Isso, até muito tarde na educação, não é feito por si mesmo. É um outro que passa a ser não só responsável legal, mas responsável. Isso é a função do educar. É colocar aquele ser humano em educação em um mundo humano pertencente que veio previamente àquele que está sendo educado. Isso pressupõe uma educação, então todo esse processo vai fazendo sentido por aquele que é responsável, sim, pelo aquele que está educando. Só que chega num momento, numa fase adulta, em que aquele ser humano já é inserido numa sociedade, ele precisa se responsabilizar pelos próprios atos. É diferente de quem está olhando essa situação e se importa. Eu me importo pelo outro, que o outro está triste, o outro está mal, mas muitas vezes eu não tenho responsabilidade para melhorar aquela pessoa. Muitas vezes tem a ver com os conflitos inconscientes ou conscientes daquela outra pessoa e eu não tenho esfera de atuação. Isso passa a ser realmente frustrante para aquele que tem uma ânsia e um desejo de cuidar daquele outro e não tem mecanismos suficientes para fazer sobre isso. Então, aquele que quer cuidar, muitas vezes chega a um exercício em que vai até o outro lado e passa a exercer funções que seriam de responsabilidade deste outro. Isso passa a ser diferenciado e passa a tangenciar uma outra situação que sim é vista como controle. Porque aquele que cuida, muitas vezes ele quer exercer uma situação de previsibilidade e de não querer ficar mal e não saber lidar com a própria frustração de ver aquele que ama não agindo de uma forma saudável para si mesmo. Então, é uma forma de lidar com uma angústia daquele que cuida. Tentar controlar e tentar gerenciar e tentar ir até o outro que nos olhos desse cuidador, precisa ser cuidado. Então isso passa a ser de uma forma até intrusiva para aquele que precisaria responsabilizar-se a si mesmo pelas próprias decisões da vida. Então você vê que sutileza entre cuidado e controle não é 0-1, né? Não é aqui passa a ser controle e aqui passa a ser cuidado. Existe uma diferenciação em que muitas vezes é sutil, em que o cuidado passa a vir a ser controle e o controle precisaria ser exercido de uma forma mais sutil, menos invasiva, para voltar a ser cuidado. Bom, eu fiz uma análise aqui agora pelo aquele que cuida, né? Agora eu vou falar sobre aquele que... um pouco eu falei sobre isso, mas eu vou falar mais agora uma ênfase sobre aquele que sente uma situação de controle. A reação à intrusão, né, se a gente está se sentindo com uma intrusão, a reação em relação à intrusão passa a ser uma questão que não é sobre a minha resposta, minha responsabilidade, que aqui tem a mesma raiz. Eu passo a ser uma reação. Olha que interessante. E realmente eu acabo
diante de uma intrusão, eu acabo não respondendo necessariamente se eu não tiver mecanismos suficientes para responder nesse sentido, responder e assumir responsabilidade. Se existe um outro assumindo a responsabilidade por aquilo que é meu, eu passo a reagir. Ué, eu não vou desenvolver minha responsabilidade sobre mim porque tem um outro cuidando de mim. Você pode ver que isso tem em diferentes esferas, dependendo de diferentes relações, educação, enfim. Mas aqui falando sobre relacionamentos, ninguém muda ninguém. Ninguém pode mudar o outro. Eu só posso mudar a partir de mim mesmo, de uma forma mais médio e longo prazo, quando eu vejo a partir de mim uma necessidade que faz sentido para mim. Eu posso muito bem me importar pela preocupação e pelo cuidado que o outro exerce sobre mim, só que eu só vou mudar genuinamente quando eu ver a partir de mim uma situação que faça sentido eu mudar. Então, aquele que recebe uma intrusão, que pode ser via controle, pode ser via N situações, acaba reagindo e muitas vezes se protegendo mais. Uma das formas de proteção é fuga, né? Ela acaba se afastando para querer, né, quando um está vindo e o outro não quer que o outro chegue, pegando essa metáfora, o outro é a ponte. Digamos que um está saindo de um lado, atravessando a ponte, invadindo o espaço do outro, o outro vai se recolhendo cada vez mais. E aí aquele um que quer cuidar vai cuidando mais, vai querendo cuidar mais, vai querendo chegar. E um vai indo para um lado, o outro vai indo se afastando. E aí essa situação tende a ser não saudável para todo mundo. E aqui eu já falo desse terceiro elemento, né, que é a relação. O outro e relação. A relação baseada numa situação assim passa a ser destrutiva para todo mundo. Passa a ser prejudicial e todo mundo cansa, todo mundo fica desgastado diante dessa situação. Essa relação acaba sendo desenergizante, ela consome muita energia, porque aquele que está querendo cuidar passa a entrar numa situação que gasta muita energia para atravessar a ponte, ir para o outro lado e exercer situações de responsabilidade que não cabe a si. E aquele que se sente invadido, ele tende a recuar, tende a se afastar, tende a tentar se proteger de uma relação à intrusão. Isso aqui pode dar, assim, eu estou falando em termos genéricos e teóricos, mas eu tenho certeza que se uma situação passa diante de uma relação que você já viveu ou que você presencia, situações concretas de fenômenos na sua vida pode vir a emergir, né? Numa situação que você já pode ter se colocado numa posição aqui ou lá. Tudo isso que eu estou falando, muitas vezes não são dinâmicas conscientes, né? A gente faz isso de uma forma inconsciente. Sem perceber, a gente está numa dinâmica relacional que configura desta forma. E a gente só se vê numa manifestação disso, né? A gente só se vê cansado, um acusa o outro, pô, você está me controlando, aí o outro fala, não é controle, isso aqui é cuidado. A gente vê muitas vezes o topo da superfície, né? A pontinha do iceberg, que são as manifestações diante de uma relação que foi construída dessa forma. Isso passa a ser prejudicial para todo mundo. Bom, aí você me pergunta, pô, e aí o que eu faço, né? Aquele que cuida, então não tem que cuidar mais, não tem que fazer absolutamente nada. E aquele que tá indo numa situação para baixo e tal, aos olhos daquele, né? Tá numa situação que, enfim, até reconhece racionalmente muitas coisas que precisaria melhorar e tal, enfim, precisa ser largado e tal, e faça-se a si mesmo. Como que a gente faz? Como é que a gente sai e quebra esse ciclo vicioso para ir para um círculo virtuoso de uma relação mais saudável? Bom, tudo isso aqui que eu vou falar não necessariamente envolve uma coisa que seja fácil ou que envolva necessariamente felicidade, alegria, porque que pode envolver qualquer mudança, gera um estresse e pode envolver um pouco de dor. Pode haver um estranhamento em comportamentos diferentes dessa dinâmica padrão. Mas um ponto de mudança precisa acontecer. O que pode acontecer? Né, qual que é a melhor forma de alguém provocar mudança no outro, se esse é o sentido? Aquele que quer ver uma mudança no outro precisa agir de uma forma aí que seja inconsciente, demonstrando que aquele tipo de situação, aquele tipo de atuação faz sentido mudar, faz sentido melhorar. E a melhor forma de fazer isso é vivendo, sendo o exemplo daquilo. Quando a gente vai recomendar um filme para uma outra pessoa, não adianta a gente ficar falando milhões de características daquele filme, por que você tem que gostar daquele filme, porque eu gostei daquele filme e aquele filme faz sentido para mim. É eu dizer a partir de mim mesmo o que eu achei daquele filme. Eu vou dizer isso de uma forma consciente, mas o que realmente faz e provoca a mudança é o brilho
brilho nos olhos. Aquele que está escutando fala, nossa, que interessante, você gostou, o gosto que você teve pelo filme pode ser contagiante, né? A gente já viu situações de pessoas descrevendo assuntos que dominam muito e que gostam daqueles assuntos, muito nesse sentido, nessa característica, né? O brilho nos olhos daquela pessoa que está falando sobre aquele assunto. Então, se você quiser ver alguma mudança naquela pessoa, seja você a mesma mudança. Parte de você, né? Seja um exemplo para aquilo. E aí funciona para todos os tipos de relação. Educadores, casais, enfim. Educadores em geral, casais em geral. Não adianta, por exemplo, os pais falarem para os filhos que eles não devem ficar no celular se o pai fica no celular o tempo todo. Não adianta dizer para os filhos que eles têm que comer salada, alface ou se alimentar melhor se os pais não fazem isso. Então, a inspiração vai de forma inconsciente. Tem aí o grande aspecto do inconsciente em relação à transmissão, né? A transmissão tem um aspecto inconsciente. Aquilo que eu ensino para uma pessoa tem muito mais valor, né? Eu aprendo o valor sobre aquilo que está sendo ensinado, falado, aprendido, de uma forma inconsciente, e não sobre exatamente o que eu estou falando, mas é como eu estou falando, que grande chance de influenciar aquele que está escutando de uma forma afetivamente cativar naquela situação. Então, se você quer provocar uma mudança no outro, faça você viver aquela mudança. Se você quer que o outro frequente a terapia, faça você terapia. E você, grande chances de você falar genuinamente, dizendo, pô, eu gosto de terapia por causa disso, eu gosto disso por causa disso, e falar sobre você, naquela experiência que você está falando. A gente empacota muito mal, né, quando a gente fala assim, você tem que tal coisa. A gente não gosta, né, ser humano não gosta de ser mandado, ser direcionado numa coisa, né? Muitas vezes você deve perceber, você está indo fazer alguma coisa, alguém fala, muito bem, faz bem mesmo fazer tal coisa. Você já vai empacotar isso de uma forma diferente e ruim, agressiva, como se você estivesse fazendo isso por reação a uma provocação do outro. Então, isso conecta com o que eu falei, que as mudanças, né, a gente precisa e quer ver, em termos de saúde, a nossa vida acontecendo a partir de nós mesmos. Nós precisamos cultivar esse senso de criar as coisas a partir de si mesmo. Isso implica em responder às situações do mundo. Isso implica em resposta às situações do mundo. Isso conversa com outras formas, né, que tem a ver com a mesma raiz de autoria, né? Eu ser autor daquela minha situação, o que Canguilhem chama de questão de saúde, né? E Winnicott chama de autenticidade, chama de verdadeiro self, tem a ver com, né, o ser saudável, eu ser autor da minha própria história, eu ter a minha autonomia, regras, nomos. Não é que eu crio minhas próprias regras a partir de mim mesmo, desconsiderando os outros, né? Eu faço as regras dos outros minha. Eu crio, mesmo que haja regras de convivência, eu crio para mim aquelas regras que são as dos outros. Então eu posso sim conviver com a sociedade com regras que eu concordo, que eu discordo, enfim, mas eu crio a partir de mim mesmo uma situação em que isso é relacionado à saúde. Então, eu posso sim influenciar o outro, me importar com o outro, mas eu só vou chegar até o outro quando, assim, só vai ter mudança no outro quando esse ver a partir de si mesmo algo que faça sentido a essa mudança. Eu me importo, eu tenho que falar sobre mim, não é eu me calar, não é se calar. Aquele que quer cuidar não é se calar, não é se afastar. Isso é o pior cenário, né? Se afastar também, isso é um problema. Eu posso ir do meu lado, onde eu tô, até o meio da ponte e falar, olha, eu gosto disso, disso, disso. Eu falo por mim. Eu não gosto disso, disso e disso que eu vejo em você. Eu gosto disso, disso, disso que me faz feliz e eu vejo isso em você. Não é só falar o que não gosta, é falar o que gosta e o que não gosta. A gente, como ser humano, tem, assim, pelo menos muitas das criações das últimas gerações, e a gente vê isso no mundo corporativo, a gente vê isso em diferentes lugares, a gente é tendente a só falar quando as coisas estão erradas. Uma vez eu vi de uma chefe que isso me impactou muito, né, me fez refletir muito sobre, o que está certo não precisa ser falado, né, que já que está certo, a gente precisa só falar aquilo que está errado para corrigir, para esse ficar certo. É de uma discordância tão grande que eu tenho com relação a isso que não faz sentido. Nós precisamos falar sobre os dois. Se está certo, a gente tem que
falar que está certo para que isso continue certo. E falar o que a gente está vendo, o que não está gostando, para que isso possa ser reajustado. Se fizer sentido para a relação. Se não fizer sentido, bom, sinto muito. Eu vou até o meu lado, eu vou até o meio da ponte e falo aquilo que eu gosto. Se o outro não vir, não ver, não enxergar e não fizer sentido, bom, genuinamente, né, depois de um tempo de reflexão e tal, se não fizer sentido, aí quem sabe a gente não vai se encontrar naquele andar, naquela ponte. E aí outras construções podem ser feitas a partir daí. O que não pode? Afastar, sim, porque isso vai fazer mal para todo mundo. Se eu me importo com aquela pessoa, eu não vou fazer nada com essa importância. E eu preciso exercer alguma ação com relação à espontânea, com relação a essa minha importância. E a ação tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? A ação tem a ver com responsabilidade. A ação responsável é quase como um pleonasmo, né? Eu ser responsável pelaquela minha ação. Eu tenho que fazer uma ação quando eu amo, quando eu quero cuidar. Isso tudo, para mim, é verbalizado. É um verbo. É verbalizado tanto em voz, tanto em palavras, mas quanto em ações. Eu preciso fazer uma coisa com relação à minha importância. Mas eu vou ter o máximo da minha esfera de atuação é até o meio. Claro, no mundo harmônico, a gente às vezes vai, às vezes a gente volta, às vezes eu vou conhecer algo do mundo, vem aqui conhecer seu negócio aqui, do meu lado, que faz sentido, um tipo de música que você não escolheria se fosse por você. A gente aprende com o outro. E aí que tá a grande graça das relações. A gente pode aprender com o outro coisas que a gente não pensaria se fosse apenas por nós mesmos. Então, essa é a graça da relação. Isso envolve importância, mas não a responsabilidade. Não eu querer chegar no outro lado da ponte e falar, você tem que agir assim, assado. Isso é moralismo, isso é controle, sim. Bom, não há critérios objetivos para dizer quando a gente passa, quando a gente está passando, quando a gente não está passando dessa ponte, desse meio da ponte. Isso a relação vai construindo, né? Tem a ver com limites, tem a ver com a gente colocar esses limites. Se muito já foi ultrapassado, às vezes a gente tem que impor esses limites, né? Volte aqui, né? A questão é assim, né? Muitas vezes, com essa história de limites, esse meio da ponte é ultrapassado pelo outro. Aquele que se sente muito recebendo intrusão, uma hora vai ter que colocar assim, olha, na verdade o limite é aqui. Só que como esse limite muitas vezes foi sendo ultrapassado, parece que aos olhos daquele primeiro, o limite já é outro lugar. E aquele que foi se sentindo muitas vezes controlado está se sentindo diminuído no seu espaço. Isso não é bom para ninguém, né? E aí uma reação de expansão, opa, volta aqui, o limite é aqui no meio, vai ser vista como estranha, dolorosa, difícil de acontecer para todo mundo. Mas é preciso acontecer, porque a relação feita dessa forma é de uma forma não saudável e tóxica. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu acho que eu consegui dizer aqui bastante coisa de muitos assuntos que envolvem dinâmicas de casal, dinâmicas de educação. Eu acho que eu passei bastante conteúdo aqui, não é algo simples, é algo denso. Espero que tenha feito sentido. Se não fez, se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários. Eu tenho bastante interesse de formatar tudo isso aqui em um vídeo, assim, talvez um curso, talvez uma literatura, talvez uma coisa mais sistemática do que eu entendo como saúde para uma relação. Se fizer sentido, se você achar que é legal construir esse material, me escreve também aqui nos comentários. O intuito disso tudo é contribuir para a sociedade, contribuir para a divulgação científica daquilo que eu entendo como pesquisas baseadas em evidências científicas, colocando psicanálise para conversar com outras formas de conhecimento, tá? Se tudo isso te agregou de alguma forma, enfim, curte, compartilhe com aquelas pessoas que eu acho que pode fazer, que você pode achar que faça sentido para elas. Enfim, e convido você a frequentar mais esse canal. Tem muito mais material sobre esse assunto e outras coisas em geral nesse aqui. Meu nome é Thiago Nascimento e eu agradeço a sua presença. Até a próxima!